seu assento, tome o seu lugar. Vou fazer depois. Alegria ver você aqui. Coisa boa. Nós estamos, como Esther compartilhou, fazendo um fechamento de uma conferência muito poderosa que aconteceu desde terça-feira. Literalmente uma escola. Não foi uma conferência, uma escola. Onde você teve que dedicar tempo, atenção, teve que se concentrar. E quando você está na escola, irmão, tem hora que você está mais pensando no recreio do que na aula, sim ou não? Escola é assim, tenho certeza que aconteceu isso também durante a semana. Mas aí você permanece, e aí só prevalece quem permanece. Quando você toma a decisão de permanecer, então, querido, você começa a ativar portas, lugares que de uma forma comum você não ativaria. E quando estas portas são acessadas, você tem a oportunidade de passar por elas. E hoje, você da equipe profética tem a oportunidade de atravessar por algumas destas portas. O que Deus falou comigo, e eu quero trazer uma palavra bem envolvida no que diz respeito ao ministério profético. E você que é jovem, adolescente, você do Alive Way, está aqui, você vai também absorver, se inspirar e quem sabe hoje ser ativado. Você nem imaginava, não sabe nem o que é um mover profético, mas quem sabe hoje Deus agendou este momento para poder trazer a você de que muitas coisas que você já vinha sentindo, pensando, tem a ver com algo que o Espírito Santo já depositou na sua vida e quer que você desenvolva e cresça para a glória dele. Ok? Mas voltando para você, meu lindo, minha linda, que durante toda essa semana se dedicou, buscou, orou, recebeu e liberou. Vocês foram esticados, vocês foram aí levados a crescerem neste ministério. E quando eu falo de atravessar uma porta, eu não falo apenas de você sair de um quarto e entrar no outro. É óbvio que me refiro a um nível, a algo maior. Se você se recorda, eu compartilhei quando cheguei da Europa, da visita que fiz no Palácio, lá na Espanha. Quem lembra? Se você prestou atenção, eu falei de uma crescente. Cada sala que eu entrava, parece que a suntuosidade ia aumentando, e de fato ia, inclusive em questões de obras de arte, em questão de pedras preciosas, de ouro. E quando eu achava que já tinha visto algo muito extraordinário, a próxima sala me surpreendia. É sobre isso que eu estou falando com vocês da equipe profética. Essa porta está te levando a um outro quarto que você não tinha nem noção. Essa porta que hoje está aberta e você só vai ter que passar por ela, vai te levar a um lugar onde teu queixo vai cair. Eu estou falando de experiências assim tão sobrenaturais, porque eu vejo isso sendo liberado, não por conta apenas desta escola que vocês fizeram, mas por muitas palavras que têm sido declaradas sobre a nossa igreja, sobre esse tempo e sobre aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. E eu tenho uma convicção no meu coração de que é chegado um tempo desse. E aí essa porta está se abrindo e vai depender de você, se vai querer entrar ou não. E a palavra que veio ao meu coração, ela é uma palavra, foi interessante alguém falar agora, não sei se foi o Giovanni, como que o profético se move junto com o apóstolo. A Mari orando por mim agora ali. E é isso aí. Porque a minha palavra talvez seja mais apostólica, Esther. Eu até estava assim, Deus me dá uma palavra. Aí eu comecei a pensar em alguns de vocês daqui proféticos, mas Deus me dá uma palavra. Queria, sabe? Mas meu irmão, o meu profético, ele assim se move de forma diferente. Porque eu admiro o profeta. O profeta, ele olha, meu irmão, ele nem precisa querer, né? Aquele lá trouxeram toma. É coisa linda. Às vezes eu quero muito, mas eu fico num silêncio
assim ensurdecedor. Mas eu creio que também durante esta mensagem palavras serão também liberadas de forma muito pessoal a alguns de vocês. Eu quero convidá-los a orarem comigo e logo em seguida trazer os apontamentos que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. Senhor, a janela de oportunidades que o Giovanni falou se aplica de várias formas. Estamos diante de Ti. Portas já estão abertas porque o Senhor abriu. Mas muitos veem portas abertas e têm medo de entrar, porque estão confortáveis onde estão e já sentem-se úteis, já sentem-se vitoriosas. E às vezes um receio, um medo até de perder aquilo que já tem, as impedem de acessar a próxima sala. Senhor, nós entendemos que depois de Cristo o véu foi rasgado e um novo protocolo foi gerado. E nesse protocolo nós já temos livre acesso à sala do trono. Isso é tão extraordinário. Mas assim que acessamos a sala do trono, uma missão também nos foi confiada e novos protocolos gerados. Então, Senhor, o nosso acesso ao Senhor é direto pelo sangue do Cordeiro. Mas o nível da unção e do poder para exercer a missão, é necessário uma jornada, um caminhar e um passar por portas, um acessar de salas e salas, até encontrarmos, Deus, uma plenitude do exercício dos dons que o Senhor nos confiou. Mova os nossos corações, dê a mim clareza nos pensamentos, unja os meus lábios, para que, conforme fale, seja fácil de entender, tanto aqueles que já são mais experientes no ministério, até o adolescente mais jovem, que nunca ouviu falar disso. Que pelo Teu Espírito algo muito lindo aconteça nessa noite, a fim de ativar não apenas a equipe profética, mas estes jovens e adolescentes para um tempo de sobrenatural, muito intenso, onde verão milagres tão extraordinários que gerarão neles uma responsabilidade tão grande. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Por favor, não me interpretem mal, porque eu não quero de forma alguma gerar temor. Mas como eu disse, a palavra que tenho, ela é muito apostólica, ela é instrutiva, mas tem a ver com cumprimento da missão. Diga missão. Repita comigo, diga propósito. Então, se vocês fazem parte de uma geração que não são guiados apenas por comandos, mas são inspiradas por propósitos, é sobre isso que eu quero falar. Por favor, abra sua Bíblia, seu celular, lá em Deuteronômio capítulo 32 e fique com ela aberta. Eu já pensei em vários temas, mas até terminar a mensagem, uma vai ficar bem latente, aí eu libero. Porque são vários temas de verdade que se encaixam naquilo que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós falamos de profeta, eu te pergunto, quem na Bíblia foi o maior dos profetas? Bem, Jesus falou que foi João Batista. E ele foi, quando Jesus fala, não tem para ninguém, né, irmão? E Jesus falou, está falado. Então, depois de João Batista, quem foi o maior? Para o povo de Israel, não há dúvida, foi Moisés. Todos amam Abraão, ele é o pai da fé, mas em termos de profecia, entendendo-se que profecia é a palavra de Deus, ninguém foi igual a Moisés, gente. Para o povo não foi, ninguém tem. A questão de João Batista para Jesus é até porque ele foi o precursor, aquele que preparava o caminho para o ápice da história. Então, como é que pode alguém ser maior que João Batista, mesmo tendo, entre aspas,
às vistas humanas, uma relevância pequena até, porque em comparação com o ministério de Moisés, ok? Mas o Moisés foi o cara que pegou as tábuas da lei. Moisés é o camarada que, meu irmão, que teve o vislumbre da glória de Deus. O Moisés é o cara que ficou com o rosto brilhando por conta da glória de Deus na vida dele. Uau, esse é o Moisés. No capítulo 32, olha só que interessante. E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim na presença de toda a Assembleia de Israel. Escutem os céus e eu falarei. Diga, falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Por favor, repita. Eu vou ser bem enfático hoje. Se você não gosta, o problema é seu. Diga, palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Fala para mim se isso não é ministério profético. Qualquer coisa diferente do que você acabou de ouvir não é ministério profético. Moisés acaba de definir como que se movimenta, e eu estou falando de Velho Testamento, não estou falando de Novo. E se você tem dúvida de como se move como se move o movimento profético ou o ministério profético no Velho, e como acontece, assista o podcast que gravamos esta semana durante a escola. Vai te responder, não vou falar de novo aqui. Mas mesmo no Velho, ele fala assim: eu vou liberar palavras, e que estas palavras sejam como aquela chuva que rola na Inglaterra o ano todo. Na Inglaterra não tem tempestade, na Inglaterra não tem furacão, na Inglaterra não tem toró. Sem graça, né, meu? Não tem raio, não tem trovão. Não, a Inglaterra, meu irmão, assim, chove sempre. Mas é aquela chuvinha, aquela que, assim, que vem, que vai regando. Não tem enxurrada, não tem inundação, não acontece isso lá. É aquele negocinho gostoso que vem mesmo só para trazer. Na Inglaterra é desse jeito. Moisés está dizendo que a palavra que vou liberar, que vocês a recebam, porque ela virá como algo que trará delícias ao seu coração. Aí, irmão, quando você começa a ler o capítulo 32, você começa a ficar animado até, porque ele diz: proclamarei o nome do Senhor. No verso 4 ele declara: Ele é a rocha. No final do verso 4, é Deus fiel. Aí você fala: chove em mim, Senhor, chove em mim. Que coisa boa, que palavra gostosa. Aí ele fala: seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha. Eu falei: uai, mas não era chuva gostosa? Perceba que o mover profético, ele se move de uma forma muito extraordinária. E volta a dizer, aqui em questão é o velho, mas o propósito é o mesmo do novo. A linguagem, a forma como se refere no velho era de uma, mas o propósito continua sendo o mesmo no novo. Quando eu chego para uma geração que está distante, que está adulta, e desço o sarrafo, cara, mas não é encontrar o ouro no coração das pessoas, mas qual é o propósito desse chamamento? Intimidade. Porque ele fala: sabe o que aconteceu? Não é que vocês desviaram o dinheiro do local, não é que vocês desviaram o dinheiro do... Eu estou meio fanho, tá, gente? De vez em quando vou engolir umas sílabas aqui, vocês vão relevando, tá? Mas ele diz: vocês agiram corruptamente porque não se relacionam mais comigo como filhos. E mesmo que no primeiro momento pareça ser uma palavra dura, não é. É o orvalho que vem regar, é a chuva tranquila que vem apenas para trazer vida.
Moisés está dizendo: recebam, ouçam as palavras que estou liberando sobre suas vidas. E aqui tem uma juventude tremenda que está convivendo com grandes questões conflitantes nessa geração, mas insisto, não é diferente do que a nação de Israel vivia, porque, meu irmão, essa é a crise de todos nós, é a crise do ser humano desde que o pecado entrou na humanidade. Para de falar, porque naquela época era fácil, não tinha internet. Larga a mão, poxa. Para cima de Deus. Tudo que Deus quer é que você se mova com Ele em paternidade. Eu respondi, uma pessoa fez uma pergunta para mim no meu direct, e eu demoro às vezes para responder, até por conta mas hoje eu estava tarde ali antes do almoço, e uma jovem falou e fez essa pergunta. Não sei se era uma senhora, que ela não conseguia entender, uma jovem, exatamente nessa questão sobre: mas se Deus sabia que Eva ia pecar e o homem iria se desviar, por que mesmo assim Deus fez? Aliás, ela não disse porque mesmo assim Deus fez, ela disse: porque Deus então colocou a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Era só não colocar. Quem está seguindo o fio? Se Deus não coloca a árvore, não tem como escolher a árvore errada, então ninguém desobedece. Segue o fio. O raciocínio dela é lógico, sim ou não? Não é? E eu falei: querida, que pergunta extraordinária. Acontece que Deus, Ele, em sua eterna sabedoria, tomou uma decisão. E a decisão dele foi criar o homem à sua imagem e semelhança. E amar o homem de uma forma tão profunda, que esse homem escolhesse estar com ele, não por obrigação, mas por escolha. Então, mas eu não estou entendendo. Sim, se Deus nos deu o livre-arbítrio, precisa de um dispositivo para validar o teu livre-arbítrio. E a árvore era o dispositivo. E a prova de que Deus nos amou de uma forma tão profunda, Rafael, é que o homem então escolheu desobedecer, porque o pecado foi desobediência. E Deus não desistiu, foi atrás do homem. A humanidade correu e Ele ainda manda o filho dele. Inclusive esse filho foi profetizado no capítulo 3, verso 15. No dia em que os dois estão fugindo da presença de Deus, Deus já profetiza a vinda de Jesus. Diz: do teu descendente virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Deus já sabia? Já sabia. Deus vem te pegar na força? Vem não. Tem gente que fala: se não vem pelo amor, vem pela dor. Tem gente que mesmo na dor não vem. Acontece que sobre algumas pessoas Deus tira a mão da blindagem. Tem adolescente, tem jovem aqui que está meio que já tão novinho e já está na hora extra, né? Porque já fez tanta coisa que a Bíblia fala que traz consequências terríveis. Só não foi porque às vezes tem uma avó, um vô, uma mãe, um pai que ora, rala o joelho. Eu não sei você, mas depois que minhas duas avós morreram, que eram minhas intercessoras, me deu mais medo. Graças a Deus que eu tenho uma igreja, tem uma turma aí que ora por mim bastante. Acontece que Deus, Ele escolheu você. Mas Ele não determinou que você será dele. Ele te dá a opção e a escolha. Quando eu recebo de Moisés uma palavra dessa, eu vejo um mover profético tão profundo, que quando estas palavras são liberadas, é como orvalho, é como chuva calma, que vem trazer vida, crescimento e frutificação sobre aqueles que recebem. Por isso que a primeira orientação de Moisés foi: ouçam. Por isso que esta mensagem ela é apostólica, porque tanto ela vem para a vida do profeta quanto para a sua, que será alvo do ministério profético. Porque você, querido, pode nunca assim ser um profeta de ofício,
mas vai ser alvo do favor de Deus por um profeta, uma profetisa que vai te tocar. Mas só vai rolar se você ouvir. E você precisa ter convicção de que essa palavra vem da parte de Deus. Ok. Olha que bacana. Até aqui vocês estão comigo? Até aqui, Esther, está fazendo sentido? Estamos juntos? Aí, queridos, vamos para a parte que eu acho assim tremenda. Eu gosto do que o profeta Moisés fala com relação a estes filhos que estão distantes, abandonaram o relacionamento de filiação com Deus. Ele diz assim no verso 7: perguntem aos seus pais. Não é doido isso, cara? Eu acho. Meu pai não é crente, mas você tem pai espiritual, você tem um pastor, você tem um discipulador, você tem um pastor Giovanni, você tem uma pastora Esther, você tem pai, você tem mãe. Pergunta para eles. Não fica no vazio, não fica fora da paternidade. E estes lhe contarão aos seus líderes, e eles lhes explicarão quando o Altíssimo deu às nações a sua herança. E o que vamos falar? Como esse Deus é tremendo, como Ele age, como Ele é vivo, como que suas maravilhas, elas não ficaram no passado, continuam no presente e vão te seguir no futuro. Uau! Mas vamos lá. Aí depois, no verso 10, na metade, ele protegeu, ele cuidou, ele guardou. Aí depois no 16, de novo, gente, vocês deixaram o Senhor com ciúmes. Ele para de falar um pouco com a juventude e ele começa a falar com a nação e fala: vocês provocaram os ciúmes do Senhor. Por quê? Porque vocês foram atrás dos ídolos das nações pagãs, vocês abandonaram o Senhor e adoraram a demônios. E vai, olha o verso 18: abandonaram a rocha que os gerou. Se esqueceram de Deus que os fez nascer. Filho adolescente, jovem. Pastor, isso é um problema do povo de Israel. Todas as vezes que você apoia um movimento feminista, você está fazendo a mesma coisa que o Senhor está abominando. Você está virando as costas para aquele que te fez. Porque apoiar um movimento feminista é apoiar suas pautas, entre elas o aborto. E se você estudar a história, você vai ver que uma das adorações a demônios, como Moloque, o sacrifício era humano, crianças eram queimadas, crianças eram mortas. O aborto hoje nada mais é do que a mesma adoração a demônios, só que numa roupagem nova. Então você tem que escolher bem que filosofia você vai seguir. Porque se você pertence a Jesus, não existe filosofia. Você é discípulo, você é embaixador do reino. E os valores do reino precisam estar latentes na tua vida. Diga amém a isso. É tão forte que Deus fala no verso 19: o Senhor viu isso e os rejeitou. Por quê? Simples, foi provocado. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual fim terão. De novo digo, é uma palavra de amor. É como chuva, é como o sereno. E Moisés está dizendo: receba essa palavra. O que você nutre no teu coração? É raiva? É ódio? Porque você não gosta disso na igreja, você não gosta daquilo? Qualquer coisa eu vou sair? Ele fala: você quer me abandonar mesmo? É a minha escolha, a vida é minha. Eu falei: claro que é, eu te dei. Dei, está dado. Ele fala: estou me retirando, eu vou assistir. Ele usa uma expressão: para ver o que vai dar. Na verdade, ele já sabe onde vai dar. Então por que ele fala? Para ver se chama a sua atenção, para que você reflita, seja inteligente. Quando ele cita os pais, quando ele cita os líderes, quando ele fala perguntem para eles, ele está dizendo:
E eles vão te falar que quando fizeram isso, se deram mal. A palavra profética, mesmo que ela seja como chuva, sempre ela te leva a uma reflexão para você mergulhar na intimidade, no relacionamento e na paternidade. Repito, estamos no Velho Testamento, hoje vivemos a nova aliança, mas os propósitos são os mesmos. Mas a linguagem tem que ser distinta para cada época para falar ao coração. Estamos juntos? Agora sim, então, a parte mais forte. Já vire a página, vai lá para o verso 44. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras desta canção na presença do povo. Quando Moisés terminou, e veja que é uma palavra longa. Quando ele terminou, gente, de recitar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis. Profeta, a palavra que Deus põe na tua boca não é inútil. Ela só não vai ter efeito se você não liberá-la. Mas Moisés falou: atentem, porque eu estou liberando, e ela vem como chuva, chuva boa. E quando ele termina, ele recita, ele traz de novo essa palavra, dizendo: recebam, falem com seus filhos, elas não são inúteis, gerarão vida se colocarem em prática. Aí ele fala: são a sua vida. A palavra profética liberada gera vida. Porque a palavra profética ela tem como objetivo te direcionar para a seiva. A palavra de Moisés parece dura aos nossos ouvidos aqui em algumas partes, mas a intenção é fazer o quê? É Deus castigar? É falar: volte para a minha paternidade, porque aqui é daqui que vem a seiva. Não quero, então eu já sei onde vai dar, mas eu vou parar para assistir. Não percam a oportunidade, voltem. E Moisés está fazendo este fechamento, está na hora do remédio. Elas são palavras de vida, diga amém a isso. Agora vamos, 48, é agora que eu me dirijo aos profetas. Quando eu falo que ela é bem apostólica, é agora. Preparado? Aperta o cinto aí. Por isso que eu digo, por favor, não me interpretem mal, porque não é para gerar medo, é para uma compreensão da responsabilidade, do nível que vocês vão entrar quando passarem pela porta, que já está aberta. Mas na hora que você passar por essa porta, você vai se lembrar da palavra de hoje. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, no dia que ele liberou a palavra: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, lá em Moabe, em frente a Jericó. Contemple Canaã, diga contemple, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha, verso 50, que você estiver subindo, você morrerá. É nada, Deus. E será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Agora presta atenção. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá. Falar que Moisés foi infiel. Peça ou não peça? Falando de Moisés, irmão. Falando do Pedro que negou a igreja, estou falando do Moisés. Estou falando do Moisés. Para entender melhor isso daí, volte algumas páginas, vá para Números capítulo 20 e a gente faz o fechamento.
Afinal de contas, temos uma porta, vamos entrar por ela. Números capítulo 20. Você está comigo aqui? Uou! Eu sei que hoje eu estou me gripando, estou na minha melhor performance, mas está rolando aí? Está pegando? Está fazendo sentido? Show! Ainda bem que quem fala é o Espírito, não é, irmão? A gente não precisa da oratória do pregador. Glória a Deus. Gente, olha que coisa linda. Vamos do início do capítulo 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água. Diga, não tinha água, gente. Não tinha água, não tinha. Agora, onde eles chegaram? Deserto. Irmão, se deserto já é ruim, imagine deserto sem água. Que tem oásis no deserto. Você está viajando, você está no deserto, mas você tem um poço, não é? Eles ficaram 40 anos no deserto, mas então eles estão. Mas o problema é não tem água, não tem poço. Aqui está a grande questão. Aí, gente, não havia água. O povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Verso 3 diz: discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui, porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Eu não vou falar, você já sabe. Agora, aí, meu irmão, onde a gente quer chegar? Moisés e Arão saíram de diante da assembleia. O povo está reunido, murmurando, reclamando, descendo o dedo na cara dele. Eles saem da presença da assembleia. Aí eles vão para a entrada da tenda do encontro. Se prostram o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. Diga glória. A glória apareceu. Para quem? Para quem? Para Moisés e Arão. Aí, gente, o Senhor disse: Moisés, pega a vara, vai lá com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Até aqui Moisés está na pegada. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. Até aqui ele está na pegada, ele está obedecendo, sim ou não? E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? E até aqui está tudo certo. Verso 11: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Diga 2 vezes. Por que a Bíblia registra 2 vezes? E vou te falar um apontamento que eu tive. Primeiro, que você já conhece, não é segredo, não tem nada de novidade. Não era para bater, era para Você vai ver alguns teólogos falando: não, porque a rocha representa Jesus. E até, sem problema. Só para mim, sei lá, porque ele bateu em Jesus. Não, aí já é muito exagero. Entendeu? Não, tem uma galera que fala, tem alguns que falam: ele não entrou na terra porque com a vara ele bateu na rocha, a rocha é Jesus, é como se estivesse batendo em Jesus. Sei lá, cada um é livre para poder, mas para mim não rola. Para mim está claro o porquê ele não entrou. E por que ele não entrou? Deus disse: você não honrou a minha santidade. Então a gente tem que entender o que é honrar a santidade de Deus. Honrar a santidade de Deus tem a ver com o nível
de relacionamento que você tem com Ele. Porque se tivesse alguém que deveria tomar um prejuízo forte, era a nação que estava reclamando, acusando, murmurando, e toda murmuração ela é contra o Senhor em primeiro lugar. Se fosse para dar paulada, que desse na boca do povo, já mandava um Haryug já. Mas a galera fala, e nem um terremotozinho. Moisés e Arão estão na tenda do encontro, a glória vem, comando é liberado, ele obedece o comando, ele está com a vara na mão, é só um detalhe. Então ele não entra porque ele bateu? Não foi porque ele bateu. Diz o texto, verso 12: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim. Aqui está a causa do porquê Moisés não entrou. Você chegou na igreja ontem? Tudo bem. Veio uma prova, não teve água, você duvidou? Legal. Você que nasceu na igreja, viu o milagre, operou o Senhor milagre por intermédio da tua vida. Deus está falando, não vou dar água, e você não crê, a tua consequência é diferente da dela. E aí, meu profeta lindo, por isso que eu comecei falando da porta. Eu não quero ser leviano. Eu não quero, trazer um mover aqui. E vai ser muito simples, porque quando Deus fala e já libera, não tem que fazer. Mas já teve, sim, porque quando Ele quer fazer, a gente mergulha, a gente vai na onda. Mas eu estou dizendo, a porta já está aberta. Eu só estou te falando assim, você quer mesmo passar por ela? Porque quando você passar por ela, você vai acessar coisas que você não acessava antes. Tu vai ver milagres que você não viu antes. Tu vai fazer parte de milagres que você nunca fez. Você só ouviu falar. Tu vai entrar num nível onde você vai dar palavra de comando e um paralítico vai andar. Então, quando você enxergar estas coisas através da sua vida, eu não estou falando nem de você guardar o teu coração. Eu estou falando que você vai acessar um nível. E quando você está nesse nível, você não pode voltar mais atrás. Por quê? Porque os comandos não param de ser gerados sobre a tua vida. Moisés começou na sarça, passou pelo Sinai, o rosto brilhou, e os comandos nunca pararam. E de repente ele se depara com um comando simples. O que você quer comparar com uma rocha e falar da água com o mar se abrir? Tem comparação? Então a lógica é essa. Se você um dia rompeu em fé, deu ordem, o mar se abriu, e quando te der uma palavra pequena para uma pedra dar água, e você duvidar, você não vai honrar a santidade dele. Agora, qual é o pior de tudo? É quando você faz isso na frente da comunidade. Você quer o meu lugar? Você quer o meu púlpito? Tem muita gente que chega e não entende o peso do cajado. Eu temo e tremo diante da responsabilidade. É isso que apostolicamente estou compartilhando com vocês, profetas, hoje. Não sejam levianos com os acessos que Deus está liberando para vocês. Agora, assim, pastor, você falou que não era para ter medo, mas agora eu estou. Mas eu disse que não é para ter medo. E eu vou te provar. Quando eu olho para o texto e fala, bateu 2 vezes. Deus havia dito para ele falar 2 vezes para a rocha? Ele falou para falar 1 vez. Diga à rocha, ordene a rocha, ela vai dar água. Moisés, ele não obedece o comando, mas ele não obedece por quê? Porque ele estava com raiva, porque ele não confiou. Moisés não creu. Pode parecer pesado, mas é verdade. Eu te faço uma pergunta: quem é considerado o pai da fé? Eu já citei hoje aqui, você estava ligado? Quem é o pai da fé? Mas o pai da fé, houveram momentos em sua vida que ele não creu. Como assim, pastor? O camarada quase matou o filho por ordem do Senhor. Pois é, mas ele mentiu.
sobre a esposa porque ficou com medo de morrer, falando que era irmã. E não foi uma, foram duas. E se não fosse Deus mover o coração do rei em sonho, tinha perdido a esposa. Então, meu irmão, se o pai da fé teve momentos difíceis onde ele não creu, e se Deus está dizendo que Moisés não entra porque não honra a santidade, e o que vem a ser honrar a santidade? Porque você não confiou em mim diante da congregação. Aqui está. Quer acessar o Sinai? Você tem todo direito de falar, eu quero ver tua glória, como Moisés pediu. Você tem todo direito. Só que você não é livre de consequência. Escolhe bem o que você está pedindo. Então vamos lá. Pastor, ainda estou com medo. Eu estou dando a cama para você perder o medo. Então na primeira vez era para ele falar. Não falou, ele bateu. Quando ele bate, nada acontece. Por quê? Porque ele não fez do jeito certo. Ele não fez o que Deus mandou. E ele não fez porque não confiava. Aí ele faz o quê? Bate do jeito certo agora? Do jeito errado. Mas da segunda vez que ele bate, sai água, sim ou não? Então olha como que é a graça de Deus. Mesmo fazendo do jeito errado e não confiando, Ele não te deixa sozinho. Não te deixa na mão. Isso é graça, profeta. Você não vai acertar todas. Você vai muitas vezes ouvir o comando certo, mas vai lhe faltar fé e vai acabar entregando do jeito errado. Se da primeira vez não der certo, insista. Porque uma coisa era certa, o povo precisava de água. E no frigir dos ovos, a questão era dar água. Mesmo que você esteja fazendo da forma errada, o comando não foi esse, Deus não vai te deixar na mão, tampouco o alvo da pessoa que você está ministrando. Só que, meu irmão, você não fica livre de consequências. Eu não sei nem de mim. Eu não sei se Deus já me deu alguns comandos e eu estou na nova aliança. Aleluia. Mas não podemos ser levianos. Será que em algum momento do meu ministério Deus me mandou fazer algo, eu fiz, a povo foi atendido, mas fiz da forma errada? Eu já ministrei cura. Posso abrir meu coração? Posso abrir? Eu já recebi apontamentos de Deus me liberando cura. E eu falei, mas não criei que a pessoa seria curada. E ela foi. Há algo muito alto onde Deus quer nos levar. Por isso que eu falo que não tem que ter medo. Porque essa consequência não está falando de perdição. Você já é salvo. Mas de repente Deus já liberou uma palavra dizendo: eu quero te colocar numa terra muito alta, num lugar de destaque, numa terra prometida. Aí você fala: aleluia, eu estou indo para lá. Você enxerga ela. Aí quando chegar pertinho ele fala: só que você, eu te amo tanto, eu quero que você veja. Por que eu quero que você veja? Porque, olha, para você ver que eu fui fiel em tudo que eu te prometia. Está vendo? Só que você não vai entrar. Por essa razão, você não me honrou. Qualquer um podia duvidar, menos você. O nível de intimidade que você teve comigo não lhe dava o direito de duvidar. Você está pronto para entrar nesta nova sala? Entendeu que não precisa ter medo agora? Não precisa ter medo. O máximo que vai acontecer é que Ele queria que você fosse mais longe. E talvez você não vá tão longe. Moisés não era nenhum menino, já tinha 120 anos. Sua vida não foi abreviada por conta disso. Ele deixou de usufruir algo mais por conta do que fez. Deus poderia dar um extra. Ele fala: eu estou passando
Eu estou passando para o teu filho na fé. Josué que vai fazer isso. Deus estava magoado com Moisés, tanto que o honra no Monte da Transfiguração, quando Jesus vem. Não é para ter medo, é para ter responsabilidade e confiança quando Ele te der um comando. Faz sentido? O maior de todos os profetas, num momento até que simples, não confiou no Senhor. Isso fala muito. Eu poderia passar o resto da noite só falando de questões nossas, humanas, o que podemos ou não podemos para permanecermos em confiança, porque cansaço, estresse, tantas coisas podem gerar isso em você. Eu fico imaginando Moisés ouvindo aquela reclamação, falou: de novo, cara, e de novo. Então, quantas instruções práticas poderia dar? Mas se você só focar nisso, falar assim: Deus, não me deixe ser leviano com essa nova unção que está chegando. Eu quero fazer um compromisso contigo, que vou confiar no Senhor, mesmo que tudo à minha volta, mesmo que a circunstância seja contrária, eu quero declarar em fé, vou confiar. Se é para falar, vou falar. Se é bater, é bater. Se é relar o cajado, é relar o cajado. Se é olhar para aquela serpente de bronze que foi levar, é aquilo. Mas eu vou fazer. Eu quero orar por vocês nessa noite. Eu vou pedir, por favor, que você que junto com o pastor Esther participou do curso profético essa semana, que você venha aqui à frente, por gentileza. Pega o óleo, filha, por favor. De repente você fez o curso online, né? Se você fez esse curso, é da equipe da pastora, tá? Isso. E eu vou perguntar para você, e tudo bem se você falar não, sem problema. Fique em paz, porque o Espírito de Deus não gera medo. Você tem que ter paz, é o árbitro. Você quer passar por essa porta que Ele já abriu? Você quer passar? Se você não quiser passar, você pode voltar para o lugar e daqui a pouco essa equipe vai orar por todos os jovens que estão hoje aqui. Mas se você quer passar, eu vou orar por sua vida. Aí tem alguém aí embaixo, fala assim: eu queria entrar por essa porta também. Deixa, pastor. Fala comigo assim: tem um protocolo. Começa primeiro. Início. Procure a pastora. Eu vou ungir a pastora Esther. Vocês vão se colocar em pé e vamos adorar junto com o Renan e toda a equipe. E é a pastora de vocês, que anda com vocês, que vai sentir no Espírito o quanto ela vai liberar sobre a vida de vocês. Se na plenitude. Tem alguns que começaram esta semana, que eu sei. Você começou essa semana, não dá para acessar essa porta. Ainda não. Está começando. Ela vai permanecer aberta. Então eu vou fazer isso, porque eu tenho no meu espírito tanta certeza
das coisas que vão acontecer, que se não tivermos este zelo, esse poder pode levar teu coração a se perder. Os meus pastores que estão aqui, meus ministros, por favor, entrem em oração conosco. Vocês vão orar. Mas o nosso mover profético, o ministério profético está entrando em um novo nível hoje.